Não nos lembramos de dias, nos lembramos de momentos. Lembro de correr por uma estrada a caminho de um viveiro cheio de flores. Lembro de seu sorriso e sua risada quando eu estava no meu melhor, e dele me olhar como se eu não pudesse fazer nada de errado e fosse completa. Lembro dele me olhar desse jeito mesmo quando não estava no meu melhor. Lembro de sua mão na minha e dessa sensação de que alguma coisa e alguém me pertenciam. Essa é a página 267 de um dos meus livros favoritos. E apesar do meu ex ter me devolvido ele ontem e falado que ele era ruim, eu tenho quase certeza que ele não leu, só não tenho provas. Eu cheguei à conclusão que pessoas são complexas e relacionamento são praticamente universos inteiros tentando coexistir. A gente cresce achando que amar é simples, gostar, ficar, prometer, permanecer. Mas ninguém ensina que amar também é lidar com falhas, silêncios, mudanças, ausências. E essa frase, não nos lembramos de dias, nos lembramos de momentos, ela mexe tanto comigo porque isso confunde a gente nas relações. A gente não se apega no que foi inteiro, mas nos fragmentos que fizeram a gente se sentir vivo durante aquele relacionamento. Uma vez Jean Paul Sartre disse que o inferno são os outros. E durante muito tempo essa frase pareceu dura demais, como se amar fosse sempre um campo de batalhas. Mas talvez Sartre não estivesse falando de ódio, talvez ele estivesse falando de espelhos. O outro é inferno quando nos obriga a encarar aquilo que tentamos esconder, quando revelamos nossas inseguranças, nossos medos, nossas partes mal resolvidas. Amar alguém é permitir que essa pessoa nos veja por inteiro, e isso assusta. Mas o mesmo outro que revela nossas falhas é o mesmo que pode acolhê-las. Porque se o inferno são os outros, o alívio também é. É no outro que a gente aprende quem é. É no outro que a gente descobre limites. É no outro que a gente percebe que não precisa ser perfeito para ser amado. Relacionamentos não são sobre felicidade constante. São sobre presença, sobre alguém ficar, mesmo quando você não está no seu melhor. E às vezes o outro não fica. Isso dói, mas ainda assim, ensina. Tem um tipo de pensamento que só aparece à noite, quando o mundo dorme, o celular vira espelho e o silêncio começa a falar alto demais. É horrível, porque não dói como um corte, dói como uma pressão no peito, como se o coração tivesse coisas demais guardadas sem lugar para ir. Nessas horas, pensar machuca, lembrar machuca, sentir machuca. E a pior parte não é a saudade, é a necessidade absurda de dizer ao mundo, isso aqui tá doendo em mim. Mas nem sempre existe alguém acordado, nem sempre existe alguém pronto para ouvir. E é aí que a filosofia entra. Ela não resolve, ela não conserta, mas acolhe. Ela coloca palavras onde antes só existia confusão, transforma dor em pergunta, angústia em pensamento. Pensar vira uma forma de sobreviver, escrever vira uma forma de respirar. E esse canal nasce disso, não como resposta, mas como espaço. Um lugar para quem também pensa demais à noite, para quem sente demais em silêncio, para quem precisa ouvir que não está sozinho. Se você, aí do outro lado, insone, confuso, ou só cansado de sentir tanto, fica. Esse espaço também é seu. E depois da noite, vem a manhã. A nostalgia aparece diferente, não como dor, mas como aquele sorriso torto de quem lembra e pensa, ok, isso foi bom. Porque relacionamentos bons não viram tragédia quando acabam, viram capítulo. Capítulo bom, com trilha sonora questionável, fotos meio tremidas e decisões que hoje eu claramente não repetiria. Mas tudo bem, esse era o enredo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, obrigada, de verdade. Obrigada por dividir esse silêncio comigo, por ouvir, por sentir. Esse vídeo não é sobre ter respostas, é sobre perceber que a gente não tá sozinho pensando nessas coisas estranhas da vida. Então fica isso, viva os amores bons, guarde as memórias bonitas, ria do que deu errado. E se algum pensamento pesado aparecer à noite, lembra, amanhã ele pode mudar. A gente segue com um pouco de melancolia, um pouco de humor e muita humanidade. Obrigada por ficar até o final. A gente se vê no próximo vídeo.